Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz. Hoje é quinta-feira e a pergunta é: o que Jesus estaria fazendo ou o que Jesus fez neste dia? O que a Bíblia nos relata, né? Quais foram os atos de Jesus nesse dia de quinta-feira, que seria a semana que antecede ali a sua paixão, a sua crucificação e a sua ressurreição. Então queria compartilhar com vocês que o Evangelho, a Bíblia nos mostra nos Evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João esse relato, que é a ceia do Senhor. Embora em João a ceia do Senhor ela é nos mostrada de uma forma diferenciada, até com mais riquezas de detalhes que os outros evangelhos sinóticos não nos mostram. Por exemplo, o lava-pés, né? Jesus, ali nesse episódio de João, ele cinge sua cintura com uma toalha e lava os pés dos discípulos. E também nesse período que antecede a agonia de Jesus, ali no Getsêmani, Jesus, no Evangelho de João, nos dá muitas riquezas de detalhes das suas conversas, né, com os seus discípulos, e fala muito do amor e que estará junto, e ora pelos discípulos, ora por ele mesmo, enfim, é muito rico, né, o Evangelho de João nesse episódio também. Mas eu queria, como os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da ceia, eu quero me atentar a esse episódio, que é a ceia do Senhor, né? E Marcos capítulo 14, como nós falamos no vídeo anterior, Jesus foi ungido, né, em Betânia, que era um vilarejo bem próximo ali de Jerusalém, onde morava Lázaro, né? Aqui eles falam de Simão, o curtidor, né? Mas no Evangelho de João, por exemplo, fala que esse episódio se passou na casa de Lázaro e que a mulher, que não é citada nos outros evangelhos, é Maria, a irmã de Lázaro. Então tem essas duas versões, não é? que são apresentadas para nós. Mas o fato dos episódios terem passado em Betânia nos sugerem bem essa possibilidade de ter sido mesmo na casa de Lázaro, porque era muito amigo de Jesus e muito próximo ali de Jerusalém, coisa de 3 quilômetros mais ou menos. Bom, no mesmo capítulo 14 de Marcos, nós vamos ter já a ceia do Senhor, né? Então, neste episódio, Jesus, o texto começa no capítulo 14, verso 12, dizendo: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo, reclinados à mesa. Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos,
dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o fruto novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito interessante essa instituição, essa prefiguração da Páscoa judaica, né? Agora já nos moldes para o Novo Testamento, uma nova aliança. Jesus, ele institui essa Páscoa, essa nova aliança, dizendo para os seus discípulos: olha, tá vendo esse pão? Ele é o meu corpo. Tá vendo esse suco de uva ou esse vinho? Ele é o meu sangue. Mas entendam, eu estou repartindo o meu corpo, a minha vida, tudo que eu sou com vocês. E eu quero que vocês façam o mesmo. Porque tudo que Jesus fazia, eu entendo que vinha carregado de exemplos práticos. Não é? Quando ele lava os pés dos discípulos, ele quer nos dizer com esse ato que façam o mesmo. Quando ele reparte o pão, reparte o suco de uva ou o vinho, ele quer dizer o que para mim e para você? Olha, façam o mesmo. Repartam-me as outras pessoas. Compartilhem do meu amor com as outras pessoas. Né? Então ele faz essa conotação, muito interessante com a Páscoa dos hebreus, né? No tempo ali de Moisés, em Êxodo capítulo 12. Né? Então é interessante Jesus trabalhando essa forma de que mostrando para nós: olha, agora, quando vocês tiverem parte comigo, né, comerem a minha carne, e isso chegou a algum momento até escandalizar os discípulos, mas quando vocês comerem a minha carne, tiverem parte comigo, viverem de fato o evangelho que eu estou propondo a vocês, né, e quando vocês beberem do meu sangue, né, quando vocês beberem do meu sangue, vocês de fato serão salvos. É uma prefiguração da Páscoa dos hebreus, porque comeram-se o cordeiro pascal, né, antes naquela noite, e não beberam o seu sangue, mas espargiram o sangue nos umbrais das portas. Então, quando nós falamos que o sangue de Jesus tem poder e nos purifica, essa conotação tem muito a ver com esse momento, né, que Jesus ele nos salva através do seu sangue derramado na cruz. Né? É como se o sangue de Jesus fosse espargido sobre nós, né? E nós fôssemos ali purificados e protegidos por esse sangue, de forma que a morte não tem mais poder sobre nós. Isso é muito interessante. É uma visão que eu tenho, é claro, mas que é interessante pelo fato de que é só pelo sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus nos purifica e nos lava, nos salva, nos dá condição de reconciliamento, de reconciliação com o Pai novamente. Então é esse sangue espargido sobre nós que nos dá a oportunidade novamente de sermos reconciliados com o Pai. Então a nova aliança, essa nova ceia instituída por Jesus aqui em Marcos capítulo 14, nos mostra isso. Olha, se vocês não comerem do meu corpo, né, da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. Né? Vocês têm que viver esse evangelho proposto por mim de corpo e alma, para que vocês possam verdadeiramente ser salvos. E os discípulos não entenderam direito, alguns se escandalizaram. Em outro episódio, nós vemos que muitos
se afastaram, né? E Jesus ainda faz aquela pergunta: e vocês? Vão continuar comigo? Né? Vão colocar de fato a mão no arado e não vão olhar para trás, ou vão querer ir com eles? Porque a palavra era dura, eles não entendiam essa parábola, né? Essa metáfora que Jesus usou ali. Mas nós entendemos hoje que nós devemos ter parte integralmente com o Senhor, que nós devemos sim beber do seu sangue no que diz respeito a entender esse sacrifício e compreender que o sangue de Jesus nos lava, nos redime, nos salva, né? E que nós devemos compartilhar o Senhor Jesus com as pessoas, né? Tudo que Jesus fazia, principalmente nas refeições, ele dava graças, né? Para que aquilo que ele está dando graça pudesse ser multiplicado ou compartilhado. Então, quando nós comemos um alimento, nós costumamos orar dando graças ao Senhor. Dessa forma, nós estamos querendo dizer: Senhor, multiplique esse alimento em nome de Jesus. Da mesma forma, eu quero dizer para você, quando você receber a ceia do Senhor na sua vida, lembre-se, você está dando graças para que o amor de Jesus Cristo se multiplique entre as pessoas. E você é o agente responsável para isso. Você é o agente responsável para que esse amor seja multiplicado entre as pessoas. Você é o agente reconciliador, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Você é o agente reconciliador. Deus está usando a tua vida para que nós possamos, através de Jesus Cristo, levar o amor dele às outras pessoas, para que elas sejam salvas. Amém? Deus abençoe, irmão querido, e que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você e com a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.